Começou mais um vídeo aqui no canal, hein? Tudo certo comigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, hoje nós vamos falar de treta aqui no canal. Rapaz, nós vamos estar falando de treta. E quem é que vai estar tretando hoje? Bem, hoje nós vamos estar falando da briga que já dura há meses acerca de Nando Moura e André Guedes. Rapaz, entendeu? Nós vamos estar comentando acerca disso. Claro que antes disso, eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, ele eu acho que vai ficar, vamos ir diretamente ao assunto, cara. Esse vídeo de hoje, cara, é uma indicação, cara, de um amigo, né, cara, o Reinaldo Consciência, né, cara, que é um cara bem consciente das coisas, não é? Que ele falou que o André Guedes, ele fez um vídeo para responder ao Nando Moura acerca das coisas que o Nando Moura tem falado acerca do André Guedes, né, cara? O André Guedes criou um canal chamado Guedes em Live Action. Eu prefiro mais o canal clássico dele de animação, cara, porque eu gosto do canal do André Guedes, não é, cara? E assim, cara, seguindo o conselho do nosso amigo consciente, né, cara, eu vou tá comentando acerca desse vídeo do André Guedes, cara, né, cara, que pelo amor de Deus, 50 minutos de vídeo, cara, 50 minutos, mano. O Chegado até falou, pô, Romulo, faz um react, cara, é muito grande o vídeo para um react feito à base de um celular, não é, cara? Mas em breve eu tô montando um computador, cara, e vou fazer um curso de edição de vídeo, aí eu vou começar a fazer futuramente uns reacts mais legaisinhos, não é, cara? Então, agora, entrando diretamente ao assunto, né, cara? Primeiramente, vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não sigo as pessoas pelas pessoas. Eu sigo as pessoas pelos seus trabalhos, pelos seus conteúdos. Eu sou tanto inscrito do Nando Moura, quanto eu sou inscrito do André Guedes. Tá? Eu sou inscrito dos dois canais, tá entendendo? Tanto é que você vai ver que eu tenho um monte de react aqui reagindo às animações do André Guedes. Por quê? Porque eu gosto de pegar aquela paródia e comentar o assunto da paródia depois. Não é, cara? Agora, não é porque eu sigo uma pessoa que quer dizer que tudo que ela falar eu vou tomar como certo. Não é, cara? E assim, durante muito tempo, cara, eu tenho me desapontado e muito com o André Guedes. Por quê? Porque o André Guedes, cara, vejam, cara, é um excelente animador, ele é um bom cartunista, tá me entendendo e tudo mais. Mas assim, o André Guedes, para um cara que faz chats criticando o bolsonarismo, criticando o petismo, o Lula e outras coisas, eu não vejo ele fazer uma animação criticando o MBL. E nós vamos tocar nesse assunto, não é, cara? Então, e assim, cara, e eu dou razão ao Nando Moura, cara, em relação a isso, tá me entendendo? Nando Moura, eu não conheço o Nando Moura, não sei quem ele não é meu amigo, nem nada, mas eu sigo o canal do Nando Moura, porque muitas coisas que o Nando Moura fala acabam se tornando verdade, acabam se tornando fatos, tá me entendendo? Você pode não gostar do Nando Moura. Eu não tô aqui para dizer que você tem que amar o roqueiro raivoso. Eu não tô aqui para dizer que você tem que gostar dele. No entanto, muitas coisas que ele fala, 90% eu concordo. E muitas coisas que ele fala já se mostraram verdade mais à frente. Por exemplo, na época que todo mundo tava batendo palmo para Nego Di, Wilker Leão, Pablo Marçal, que o Pablo Marçal é o grande empresário. Nando Moura falou que era no canalha, Nando Moura tá com inveja. Depois mostrou que o Nando Moura estava certo. O Wilker Leão tá lutando contra a doutrinação. Nando Moura falou que ele ia perder o processo. Nando Moura é invejoso. Mostrou que o Nando Moura estava certo. Nego Di, ele tá ajudando as vítimas das enchentes do Sul. Nando Moura falou que ele é um canalha. Não, o Nando Moura tá com inveja. Depois mostrou que ele estava certo, que o Nego Di era um canalha. A mesma coisa, ele estava certo em várias questões acerca do petismo, acerca do bolsonarismo ser uma praga desse país, do Bolsonaro ser um traste mundo, tá entendendo? Das brigas dele, do debate do Nando Moura contra o Chupetinha no Nicolas Ferreira, mostrou que o Nicolas
é realmente um canalha. Então muitas coisas o Nando Moura estava certo. Entendeu? Muitos processos o Nando Moura ganhou, outras ele perdeu. Você está me entendendo? Mas mesmo perdendo, o Nando Moura mostrou que a pessoa é um canalha. Então assim, cara, eu não sigo o Nando Moura, porque eu acho bonita aquela barba dele. Não, eu gosto de seguir o Nando Moura porque ele mostra verdades acerca desse país. Tá, mas e essa briga acerca do Nando Moura e do André Guedes? Bem, não tem como eu entrar nessa briga sem primeiro falar do MBL. Por quê, Rô? Por quê? Porque é diferente de outros canais que quando vai falar de treta, teve aquele, é o Thiago Braga versus nós, o povo soviético, é o Felipe Neto versus o outro lá, sei lá, o Nando Moura versus não sei o quê. Tem muitos canais que quando vai falar de treta, só fala da treta pela treta, mas não contextualiza o motivo da treta. Tá entendendo? E aí fica mostrando as duas pessoas brigando como se fossem dois idiotas, né? E o cara que tá falando da treta fica parecendo aquelas vizinhas na janela que fica: menina, você precisa ver a filha do padeiro que com aquela roupa. Que escândalo! Né, cara? Eu gosto de contextualizar. Então não dá pra falar dessa treta do Nando Moura e o André Guedes sem falar primeiro do MBL, que já faz meses que o Nando Moura tem mostrado uns podres no MBL, cara. E assim, entre o Nando Moura e o MBL, eu prefiro ficar no lado do Nando Moura. Tá me entendendo, cara? E por quê, cara? Porque o Nando Moura, quando muitas pessoas falam que o Nando Moura fica arranjando treta da internet para ganhar likes, para ganhar views. Só que quando o Nando Moura ele entra numa treta, ele mostra fatos, ele mostra vídeos, ele mostra links, ele mostra conversas, tá me entendendo? Ele mostra alguma coisa para mostrar, que essa pessoa tá fazendo isso. Então, mesmo que ele fizesse isso para ganhar like, para ganhar view, cara, ele mostra algumas provas, ele mostra algumas coisas que validam os seus argumentos, né? E entre as várias coisas que o MBL fez, que o Nando Moura é contra, eu vou até tirar o óculos aqui, porque eu anotei, porque é uma lista grande, né? Então, algumas delas estão o quê, cara? Olha só, pegar fundão eleitoral, que é imoral, entendeu? Coisas que o MBL fez e a cachorra não para de latir, velho. Ela tava quietinha agora há pouco, né, cara? Então, coisas que o MBL fez que o Nando Moura critica no seu canal. Assim, entendeu? Que ele chama de a lista de traições do MBL. Eu não tenho algumas coisas aqui, olha só. Pegar fundão eleitoral, que é imoral. Mamãe falei, e as ucranianas são fáceis porque são pobres. Mamãe falei roubar uma van, tá me entendendo? Renan Santos zombar de uma mãe de família porque queria viver de pudim. Tá entendendo? MBL não prestar contas ao seu público acerca do dinheiro de doações que ele falou que ia prestar contas e não prestou. Ele mostrou vídeos do Renan Santos irritado porque o público dele queria a prestação de contas. Caixa d'água preta no Nordeste, que fala que a água vai sair preta e vai esterilizar o solo. Família do Renan Santos e do Arthur Duval envolvidos com corrupção e nepotismo, perseguição a ex-membros do MBL por criticar o MBL. Vamos questionar tudo, menos o MBL. Renato Batista atacar a família do Nando Moura, né? Aliás, uma coisa que realmente mostrou lá, cara, uma coisa que é deplorável, falar acerca do filho do cara que morreu, mano, entendeu? Zombar da esposa dele que não tem nada a ver com, pelo amor de Deus, cara, entendeu? Não, fala da pessoa, mas deixa a família de fora, cara. Então, gastos exagerados do gabinete do Guto Zacarias com dinheiro público para divulgar revistinha do Gutinho, promovendo o Guto Zacarias, envolvimento do MBL do escândalo da Refit. É uma coisa que eu critico o André Guedes, é isso. Ele fez vários vídeos acerca do STF e o escândalo do Banco Master. Por que o André Guedes não faz um vídeo do MBL e o escândalo da Refit? Mas isso não teve... cara, faz. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Tá entendendo? Envolvimento de Bel... Isso é um dos motivos, cara, que me faz ter raiva. Porque
Porque quem me conhece sabe que eu não suporto gente supremacista. Tem gente nazista, racista, as pessoas que se acham melhores do que o outro. Ah, porque acreditam ser engraçado. Eu tenho nojo de gente supremacista. E o que acontece? O Dano Moura mostrou que o MBL encobriu o Ben Pontes, que curtiu uns posts de um neonazista chamado Vic Vanilla. E ainda mostrou o vídeo. Entendeu? Um vídeo no qual o Vic Vanilla tava lá falando que é amigo do Bel Ponte, essas coisas assim, tudo mais, tá entendendo, cara? E o MBL cobertando isso, tá entendendo? O MBL trouxe dos Estados Unidos um cara chamado Kurt Yave, que é um supremacista branco que prega inferioridade negra. Tá entendendo? O cara fala que negros são inferiores intelectualmente ao branco e defende a escravidão. Esse é o Kurt Yave. E o MBL trouxe um cara lá dos Estados Unidos para estar nos seus congressos do MBL. O Marcelo, cerca desse, queria lançar a candidatura do Marcelo Brigadeiro, e o Marcelo Brigadeiro, cara, que o Marcelo Brigadeiro se queima. Ele se queima, porque o próprio Marcelo Brigadeiro, ele falou que já foi traficante e vendia lança perfumes, que é uma droga que vende em boates, cara. O próprio Marcelo Brigadeiro falou que já trabalhou com tráfico. E ainda pegou um cara que ele disse ser um bandido, desceu a porrada no cara e levou para o tribunal do tráfico para dar fim do cara. O próprio Marcelo Brigadeiro falou isso. E isso me decepcionou muito com o Marcelo Brigadeiro, porque eu era inscrito no Marcelo Brigadeiro, cara. Então, aqui ó, o MBL, essa aqui é uma coisa pessoal do Nano Moura. O MBL acusar o Nano Moura de anão. Engraçado, o Nano Moura, eu tenho 1,82m, o Nano Moura deve ter quase a mesma altura que eu. Como é que o Nano Moura é anão, cara? De onde saiu isso? Que é travequeiro, trafiqueiro, entendeu? Fala que o Nano Moura é travequeiro, tá? As mesmas acusações do Bolsonaro, que é travequeiro, que divulgou uma banda de pedófilos, sendo que na verdade essa banda que apresentou o Nano Moura foi o Mamãe Falei. Foi o Mamãe Falei que apresentou. E que o cara que está envolvido, desse negócio de pedofilia, cara, só foi pego anos depois dessa divulgação do Nano Moura. E o MBL acusa isso depois que o Nano Moura começou a falar que o MBL está envolvido envolvido com o nazismo. Tá me entendendo? E que ainda acusa o Nano Moura de estar envolvido com o Toffoli, que é uma coisa mais absurda. O Nano Moura vive criticando o STF. Tá? Ah, só porque ele tem uma conta de um resort. Se é assim, então tem envolvimento com o tráfico, porque no lado da minha casa aqui tem uma boca de fumo. Quer dizer que eu também sou traficante? Tá entendendo? Outra coisa que o Nano Moura critica o MBL em relação ao Danilo Gentili, porque o Danilo Gentili divulga a casa de aposta, o Kim Kataguiri, que votou a favor de aumentar a porcentagem de gasolina e etanol da gasolina, que vai ferrar o motor de muito carro, e não precisa ter carro para saber disso, basta perguntar ao mecânico. E o Kim Kataguiri e os políticos do MBL estarem votando junto com o PT. Então assim, cara, é muita coisa que o MBL tem feito e que o Nano Moura, ele critica no canal dele. E qual é a questão do Nano Moura em relação ao André Guedes? É que o Nano Moura fala que o André Guedes é um omisso. O André Guedes é um covarde que não critica, que não faz uma charge acerca do MBL, que fica passando pano para o MBL, né? E o engraçado disso tudo, cara, eu também anotei aqui, por que eu coloquei o óculos, cara? Ainda tem uma coisinha a mais aqui pra ler, entendeu? Mostra lá, só pra... Cara, é eu gravar, cara, que tudo acontece, cara. E qual é a questão do Nano Moura e o André Guedes? É essa questão da omissão do André Guedes em relação ao MBL. Você está me entendendo? Como, por exemplo, a questão do fundo eleitoral. O engraçado, cara, é o seguinte. No vídeo do André Guedes em relação ao Nano Moura, ele fala o seguinte. Ó, eu não sou a favor, o André Guedes falou, eu não sou a favor do fundão eleitoral.
eu não sou a favor do fundão eleitoral. Sou contra o fundão eleitoral, essas coisas. E o Nando Moura não tem direito de reclamar, porque ele apoiou alguns políticos que pegaram o fundão eleitoral. Beleza, beleza. Vamos dizer que é verdade isso. Que o Nando Moura realmente apoiou algum político que pegou o fundão eleitoral. Se o André Guedes é contra o fundão eleitoral, por que ele não fez uma animação criticando o MBL que pegou no fundão eleitoral? Eu acho que nessa o Nando Moura tá certo. Ou seja, do próprio vídeo do André Guedes, o André Guedes dá razão ao Nando Moura. E o engraçado é que também é isso. No vídeo do André Guedes, em resposta ao Nando Moura, ele fala que o Nando Moura fica lambendo bolas de políticos. E é engraçado que muitos desses políticos são políticos que são do MBL. E que o Nando Moura apoiou, e o próprio Nando Moura, no canal dele, ele mostrou esses vídeos, mostrou esses caras. Tá me entendendo? Ou seja, é praticamente como se o André Guedes lançasse uma granada, mas ele jogasse o pino e deixasse a granada na mão. Ele tá se auto-explodindo com aquele vídeo. Você tá me entendendo o que eu quero dizer? E que o Nando Moura, cara... Ah, mas o Nando Moura não deu botas. Cara, eu sigo o Nando Moura desde 2017, cara. E o Nando Moura, ele fala uma coisa que eu concordo. Político é para ser cobrado, é para ser questionado. E nos vídeos dele, o próprio Nando Moura, independente se foi o Bolsonaro, o Renato Batista ou o Kim Kataguiri, que já esteve na casa dele, essas coisas, o Nando Moura, ele divulgava a pessoa e ele me falava, se vocês saírem da linha, eu vou criticar vocês, eu vou descer o pau em vocês. O próprio Nando Moura falava isso. E o que acontece? Agora que os caras foram eleitos, e a gente acompanhando esses caras, a gente vê que os caras realmente estão pisando na bola, o que acontece? O Nando Moura, ele faz a crítica como ele prometeu e esses caras atacam o Nando Moura. Tá entendendo? E depois os caras ficam falando, que o Nando Moura queria um carguinho, que o Nando Moura queria... É as mesmas acusações que os bolsonaristas faziam com o Nando Moura. Você tá entendendo? Igual a questão, por exemplo, do Danilo Gentili presidente. Saiu uma piada que o Danilo Gentili seria presidente da República. Isso é uma piada que acabou até cogitando de ser verdade. E que o Nando Moura seria o vice. Mas é claro que o Nando Moura nunca ia querer ser vice. Mas o que acontece? O André Guedes falou como se o Nando Moura quisesse. Tá entendendo, cara? E assim, tá entendendo? E o problema, cara, desses vídeos do André Guedes, cara, é que o André Guedes, ele, para validar as suas queixas com o Nando Moura, cara, o que acontece? Ele pegou muitas edições curtas. Sabe o que eu falei agora há pouco? Que o Nando Moura, por exemplo, no caso do Vic Vanilla, ele pega um vídeo mais de 1 minuto do Vic Vanilla dizendo que era amigo do Belponte, essas coisas. Então, o Belponte, essas coisas. Então, o André Guedes pegou vários vídeos curtos de 3, 5 segundos, sabe? Para validar os pontos dele. Tá entendendo? Mostrando o Nando Moura sempre um Nando Moura irritante, irritado, um Nando Moura que parece estar na sua contradição. Mas, cara, são vídeos curtos, de 5 segundos, cara. Cara, é muito fácil você pegar um vídeo grande, tirar uma partezinha curta e tirá-la de seu contexto. É igual o vídeo que eu postei essa semana, cara, falando acerca do Thiago Santinelli. Que no meu vídeo eu falei que eu tenho nojo do Thiago Santinelli, porque o Thiago Santinelli é um covarde que fez piadas racistas acerca do negro da África, antissemitas acerca de judeus, escarneia da fé cristã e depois fala, a gente vai ficar na crente. Eu tenho nojo do Thiago Santinelli, mas no mesmo vídeo eu também falo que eu tenho um desejo que ele se arrependa, que ele aceite Jesus, e tudo mais, para que seja uma pessoa que tenha fome de uma nova criatura. Ou seja, eu tenho nojo do Thiago Santinelli, mas eu não desprezo como ser humano. Entendeu? Eu quero que ele aceite Jesus. Mas se você pegar só essa parte do vídeo, vai parecer que eu odeio do coração. A mesma coisa. Se você pega vídeos curtos de 5 segundos acerca de uma pessoa, cara, é muito fácil tirar do contexto para poder validar aquilo que você está falando acerca de uma pessoa. Entendeu? O cachorro não para de latir ali, velho, entendeu? O André Guedes também comentou acerca de... outra coisa que eu acho errado do André Guedes. Primeiro, ele atacar o público. Eu acho errado quando um certo youtuber, quando ele está em treta com outra pessoa, ele começa a atacar o público de outra pessoa. Eu acho isso errado, tá entendendo? Se uma pessoa está no seu canal
O pessoal vê ataque. Não, você tem que convencer a pessoa. Tá me entendendo? O caso, por exemplo, ele chamou do que ele chamou mesmo os irmãos de batalha do Nando Moura? Agora me fugiu a mente do que o André Guedes xingou o público do Nando Moura. Vamos falar idiotas de batalha, porque me fugiu agora a mente. Mas o André Guedes estava dizendo que o público do Nando Moura, que os idiotas de batalha, é porque eu não lembro agora o que ele xingou, tá indo lá no canal dele xingar o André Guedes. Só que tem um problema. O André Guedes ele já era xingado antes da treta do Nando Moura. Por quê? Porque ele já era criticado por bolsonaristas, petistas, esquerdistas, pessoas que eram contra a visão do André Guedes. Então é muito fácil o André Guedes pegar uma pessoa e falar, ó, isso aqui é o público do Nando Moura. Sem falar que durante muito tempo o André Guedes e o Nando Moura tiveram público compartilhado. Ou seja, as pessoas que iam lá criticar o André Guedes são inscritos no Nando Moura, mas também são inscritos do próprio André Guedes, que viu a omissão do André Guedes. Tá me entendendo? E muitas dessas pessoas que se desinscreveram no canal dele são pessoas que se decepcionaram com o André Guedes. Tá me entendendo? Ah, mas o Nando Moura falou do canal dele para se desinscrever no meu. Se desinscreve quem quer. Tá preocupado com isso. Tá entendendo? O André Guedes é um bom chargista, ele é um bom cartunista. Não tem que se preocupar com isso. Eu gosto do trabalho dele. Tá, eu aqui como exemplo. Eu sou inscrito no Nando Moura, mas também sou inscrito no André Guedes porque eu gosto do trabalho dele. Eu só estou criticando a posição que o André Guedes tem de lamber as botas do MBL. Porque ele acusa o Nando Moura de lamber bota de político, mas é exatamente o que o André Guedes faz. Tá me entendendo? E outra, o André Guedes fala no assunto da Pantera Cor-de-Rosa, é engraçado ele falar que, porque esse cara da Pantera Cor-de-Rosa é inscrito no Nando Moura. Chega a ser engraçado, porque o próprio Nando Moura do canal dele fala que ele odeia pessoas com fotos de animes em seu perfil. Sabe aquelas pessoas que tem aquelas contas do YouTube com a fotinha do Goku, com a fotinha do Saitama? O Nando Moura sempre criticou isso. E ele vai falar justamente que o cara com a foto de uma Pantera Cor-de-Rosa é inscrito no Nando Moura, que sempre criticou isso. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí, pra mim, parece um cara que não aguenta ser criticado. E ainda fala que o Nando Moura pagou postagens. Mas o André Guedes também parece ter feito a mesma coisa. E é engraçado, porque o André Guedes fala que o MBL defende que o Nando Moura ele ganha e perde processo. Só um parênteses aqui, que uma das coisas que está na lista do Nando Moura é o seguinte, é que o MBL, vamos questionar tudo, menos o MBL. Parece que entrou na justiça, exigindo que o Nando Moura ele tire mais de 40 vídeos do canal dele criticando o MBL. E deu sede agora, porque eu tô falando demais. E parece que o Nando Moura mostrou que o MBL perdeu essa ação, essa liminar, e depois o MBL ficou falando que o Nando Moura foi chorar pro Toffoli. Cara, não faz sentido. O Nando Moura vive criticando o STF no vídeo dele, cara. Tá me entendendo? E assim, cara... dessa questão, cara, um minutinho. E dessa questão, cara, voltei. O André Guedes falou o seguinte: o Nando Moura fala que vai me processar, mas o Nando Moura também já perdeu processos. O próprio Nando Moura do canal dele já mostrou que ele ganhou e perdeu processos. E assim, ele critica isso, por quê? Porque o Nando Moura, com essas acusações que o MBL faz, que o Nando Moura é travequeiro, que ganha dinheiro com cassino, que é pedófilo, questão aí da pedofilia, essas coisas, o Nando Moura foi na delegacia fazer uma ocorrência, para baixar um negócio lá, para poder depois disso entrar em um processo contra o MBL. Entendeu? E o André Guedes parece que acha isso errado. Vamos ser sinceros, cara. Você que está me ouvindo. Se eu chego para você e acuso você de um crime, divulgo para todo mundo, não, que você é um criminoso, um bandido, e eu não tenho prova nenhuma que você cometeu um crime, não é direito seu querer me processar por calúnia, divulgação e algo mais? É direito seu. Se o Nando Moura diz que o MBL está acusando ele de crimes e não apresenta provas concretas nenhuma, se é direito do Nando Moura processar o MBL, é direito dele, ponto. Mas o Nando Moura falou que vai me processar também. Bom, se você não fez nada de errado, não tem que se preocupar.
Se você acha que tá no seu direito, você tá certo e não tem prova nenhuma, beleza, espera o processo. Você tá me entendendo? E o que me acha é o seguinte, cara. E o ruim, cara, é que o André Guedes, assim, ele é um bom chargista. Mas ele criou esse canal, André Guedes em Live Action. Ele diz o seguinte: eu criei esse canal aqui de opinião para responder os Nando Moura. Cara, se é um canal feito só para responder o Nando Moura, então não é um canal de opinião, é um canal de respostas. Porque canal de opinião, você fala de tudo. Tá entendendo? Você fala de política, você fala de entretenimento, você fala de história, você fala de religião, você fala de tudo. Canal de opina sobre certas coisas. Isso é canal de opinião. O meu próprio canal, de vez em quando, eu gosto de trazer umas opiniões minhas aqui. É pequeno? É. Tem 1000 e poucos inscritos? Tem. Mas é um canal de opinião. Tá me entendendo? Agora, se você criou um canal só pra ficar respondendo, cara, então não é um canal de opinião, é um canal de respostas. Tá entendendo? E ele acha que ele criou isso por quê? Porque ele fala, que o Nando Moura fica me atacando. Mas o próprio André Guedes também, nas animações dele, fica colocando o Nando Moura, ridicularizando o Nando Moura nas animações dele. Ora, e o André Guedes, a arma do André Guedes é o quê? O cartoon. O quê? É a charge. Então tá no direito dele. Assim como tá no direito do Nando Moura de responder o André Guedes acerca dessas animações. E se o Nando Moura, e se o problema do Nando Moura em relação ao André Guedes é a omissão do André Guedes, cara, o que o André Guedes pode fazer? E o engraçado é que o André Guedes, cara, no canal dele, cara, ele fala o seguinte: o Nando Moura fala que eu não faço animação no IBL. Aí o André Guedes falou o seguinte: comenta aqui embaixo uma animação que você quer que eu faça e eu farei. Beleza. Entendeu? Agora você vai fazer uma animação do IBL acerca da caixa preta. Agora você vai fazer uma animação do MBL acerca do escândalo da Refit, acerca do Cut Ziave, acerca do Vic Vanilla, acerca da mulher do Pudim e outras coisas. Agora que vai fazer? Não era melhor ter feito isso antes? Agora que vai fazer? Depois do próprio público do André Guedes ter ido lá encher o saco dele. Público esse que o André Guedes fala que são inscritos do Nando Moura me atacando. Cara, o Nando Moura... Cara, como eu falei, eu tô defendendo o Nando Moura porque eu sou inscrito dele desde 2017. Eu acompanho diariamente o Nando Moura. E eu nunca vi um vídeo no canal dele onde o Nando Moura fala para os inscritos dele: vai lá e ataque o André Guedes. Tem como o André Guedes até mostrou uns links lá de uns caras que ele fala, mas tem como provar que esses links são dos inscritos do Nando Moura? Tem algum lugar em que o Nando Moura realmente fala para os seus inscritos que ele vai atacar o André Guedes? O Nando Moura tem o gabinete do ódio. Tem como o André Guedes provar isso? Que o Nando Moura tem um gabinete do ódio? Porque senão não fica só falácia. Então assim, cara, assim, eu gosto do André Guedes, cara. Eu gosto muito do trabalho dele, entendeu? Não pense aqui que eu tô passando pano no Nando Moura. Mas assim, cara, o André Guedes, se ele quisesse realmente mostrar que ele não era omisso, era para ele ter feito animações criticando o MBL, há muito tempo, não agora. Será que é para responder o Nando Moura, teu canal de opinião? Era para ele ter feito isso, há muito tempo. Se quer provar que realmente o Nando Moura é um cara irritante, o cara travequeiro, o cara canalha, as edições, os videozinhos curtos que ele colocou lá tinham que ser mais de 30 segundos. Tá me entendendo? Não vídeos de 3 segundos mostrando somente o Nando Moura nervoso. Que é muito fácil tirar isso do contexto. Cara, assim, mano, como eu falei, eu sou inscrito do Nando Moura, defendo-se o Nando Moura, porque muitas coisas que o Nando Moura fala se mostraram verdade no final. E hoje em dia só defende o Nando Moura ou quem é inscrito no canal dele, ou conhece todo o contexto da treta. Eu sou contra o MBL, porque o MBL se mostrou, sim, ser um movimento de viés neonazis. Mostrou, sim, tá entendendo? O MBL também tá... Não precisa acreditar em mim, pesquisa essas coisas. Pesquisa por si mesmo essas questões do MBL e ver se o Nando Moura tem ou não tem direito de reclamar. E o André Guedes, cara,
Cara, eu quero o bem do André Guedes, sucesso para o André Guedes, gosto do trabalho dele, gosto de fazer react do canal dele, mas eu acho que o André Guedes pisou muito na bola, porque ele tá assim, tanto é que nesse vídeo, ele não criticou as questões do MBL, ele não criticou, pelo contrário, ele defendeu. Porque se fosse um canal de respostas, se quisesse realmente responder o Nando Moura com justiça, ele teria sim criticado o MBL em seu canal, em alguns pontos, mas nem isso o André Guedes fez. Tá entendendo? Em outras palavras, eu gosto do trabalho do André Guedes, mas o puxa-saco, mas por ele ser puxa-saco do MBL, é isso que me decepciona do André Guedes. Ele é um excelente chargista, mas quem virou lambe-bola de político é o próprio André Guedes, né? E não adianta nem falar que foi o Nando Moura que ficou lambendo bola, porque quem apareceu lá no canal dele foram os próprios políticos do MBL. Será que eu tô sendo puxa-saco? Será que eu tô lambendo a bola do Nando Moura? Será? Não sei. Chegue você a essa conclusão. Tá entendendo? Agora, se você realmente quiser uma opinião própria, assiste os vídeos lá do canal do Nando Moura e assiste lá a resposta do André Guedes e depois você tire a sua própria conclusão. Tá me entendendo? Bem, o vídeo já tá em 30 minutos! Tá muito grande isso aqui! Acho que eu não vou nem editar! Tá muito grande! Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no apocalipse, porque eu fui! Se você...